Oi gente, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Pamela. Já se inscreve para receber todos os nossos vídeos às quintas-feiras. Bom, como vocês podem perceber, hoje eu estou livre, leve e solta, sem maquiagem, sem brinco, com meu cabelo secando conforme nós vamos conversando, né? E a ideia de fazer o vídeo dessa forma, ela tem tudo a ver com o tema. E esse tema eu escolhi falar sobre ele depois de assistir um documentário que ganhou na categoria Melhor Curta-Metragem do Oscar, agora no último domingo, 2019, que chama Absorvendo o Tabu. Ele está disponível na Netflix, tem 28 minutinhos e eu realmente aconselho que você veja. Se você curte esse tema, vamos falar sobre ele. É um documentário extremamente delicado, sagaz, inteligente, lindo, 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 lindo. Então, fica aqui a dica. Vou deixar também o nome do documentário certinho na descrição, tá bom? Bom, então, contando um pouco sobre do que fala este documentário. O documentário, ele conta a história de um vilarejo na Índia, que, enfim, muito pobre, que recebeu uma máquina caseira de fazer absorventes higiênicos para mulheres, né, em períodos menstruais. E como a chegada dessa máquina causou uma mudança na vida das mulheres e das meninas daquele vilarejo. Bom, por que a chegada dessa máquina causou, né, toda essa mudança? Então, para a gente responder isso, tem que voltar um pouquinho e contar para vocês aí num breve contexto o que acontecia naquele vilarejo e expandir um pouquinho sobre como é que é na Índia essa relação da mulher, da sociedade com a menstruação. Bom, eu até fiz umas pesquisas aqui para trazer alguns dados que eu fiquei assim bastante impactada, é muito chocante. 77% das mulheres na Índia, de acordo com uma pesquisa que foi feita em 2015, 4 anos atrás, não usavam absorventes higiênicos, usavam panos. E, mais impactante ainda, 88% das mulheres na Índia, além do pano, ainda para ajudar, né, a conter o fluxo, né, ainda faziam uso de cinzas, areia, folhas secas e uma série de outras substâncias, né? Porque não usavam absorvente. Então, se a gente parar pra pensar, como é louco isso, né? E aí, nesse vilarejo, o que acontecia? Quando as meninas menstruavam, elas não tinham acesso ao absorvente, elas iam pra escola menstruadas e o sangue escorria. E como na Índia o tabu da menstruação é um tabu extremamente forte, as meninas eram enxergadas como sujas, eram olhadas com muita repulsa, as famílias ficavam envergonhadas pelas meninas irem, né, pela menina ir para a escola menstruada, então isso envergonhava a família, envergonhava o pai. Então as meninas abandonavam a escola. E tudo isso por conta do tabu. Então, a menstruação, ela é um tabu muito forte na Índia, mas ela também é um tabu pra gente. Ela é um dos maiores tabus do mundo. A gente usa aí uma série de expressões, né? A mais conhecida, pelo menos na minha cidade, era tá de chico. Tá de chico? Chico, gente, não dá, né? A gente falou de chico, nada a ver. Simplesmente porque você tá menstruada, né? Se você não quiser fazer disso um assunto, você não precisa fazer disso um assunto, mas por que a gente tem que ter vergonha de falar sobre algo que acontece com o nosso corpo, que é parte de ser quem nós somos enquanto mulheres? É justamente por menstruar que a gente dá a luz, que a gente gera uma vida. Então, por que a gente tem que ter vergonha? Por que a gente precisa continuar reproduzindo esse comportamento de não poder falar disso? Uma série de métodos para conter o fluxo e ainda assim pra gente já é uma coisa meio estranha de falar. Imagina num lugar onde a mulher é vista como impura, como suja, onde durante o período menstrual ela envergonha a família dela.
Então imagina o quanto as mulheres sofrem em lugares como esse, onde esse tabu é muito mais forte e pode gerar consequências devastadoras para a vida e para o país de uma forma geral. E aí essa máquina chegou, então o documentário é bem interessante, porque ele começa perguntando para as meninas e para os meninos o que é menstruação, se eles já ouviram falar, e essa parte ela é de embrulhar o estômago, porque primeiro que as meninas, as mulheres não conseguem falar no assunto. Toda vez que elas são perguntadas, elas desviam o olhar, elas ficam cabisbaixas, ou elas dão um sorrisinho, ou elas saem andando, não querem saber de falar sobre aquilo, escondem o rosto. E os meninos, teve dois meninos que falaram, um falou que era uma doença e o outro falou que era uma sujeira. Uma das meninas falou, isso é um problema que a gente tem que resolver, é um problema, né? E aí eu queria aproveitar o vídeo para falar um pouco sobre a função social do tabu. Então, o que é tabu? Acho que todo mundo tem uma ideia, né, do que é tabu, é uma expressão, na verdade é uma palavra que a gente usa com até bastante frequência na vida. E sempre é um comportamento proibido, associado a uma punição para aquelas pessoas que violam esse comportamento. Normalmente ele está muito perto das religiões. Extrapolar um pouco, né, as situações em que a gente tem tabus e vamos pensar um pouquinho no que a gente vive hoje. Eu consegui pensar em algumas possibilidades, algumas situações, dentre elas, a amamentação em público é um super tabu. A mulher trabalhando ainda é um tabu para vários grupos sociais. Beijo gay é outro tabu. Então, incesto. Incesto eu acho que é o maior tabu de todos, assim. Ele está presente na grande maior parte das sociedades, em várias partes do mundo. Então, se a gente for continuar na conversa, a gente vai eternamente conseguir elencar tabus que a gente vive, alguns mais fortes, outros mais fracos. Eu tô usando essas expressões para ficar mais simples de entender, tá? Mas, de uma forma geral, todos eles direcionam o nosso comportamento. E aí, quando que surgiram esses tabus? Né? Quem que criou esses tabus? Por que criou? Então, a ideia desse vídeo é provocar essa reflexão, da gente parar para pensar que tabus fazem sentido. Porque quando a gente nasce numa sociedade que está pronta, ela está ali vivendo, acontecendo, e a gente começa a receber os estímulos dessa sociedade que vão guiando a forma como a gente age. E nem sempre faz sentido. Será que faz sentido mesmo eu não gostar de X ou eu achar Y repugnante? Será que faz sentido eu agir dessa forma? Nem sempre os tabus, por um lado os tabus eles ajudam nesse controle mais social, ajudam as pessoas até a colaborarem entre si, né, conseguindo fazer da coesão para um grupo social, mas por outro lado tem tabus que eles impactam diretamente na vida das pessoas e faz com que essas pessoas não consigam viver as suas vidas em todas as suas potencialidades. E aí eu acho que esse é o momento em que o tabu precisa ser questionado, no meu ponto de vista, né? Bom, vou deixar essa reflexão com vocês. Assistam um documentário, acho que estou falando isso pela 10ª vez, porque ele é muito, muito legal. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Se você quiser continuar com esse assunto, já sabe, é só colocar aqui nos comentários. Se você lembrou de algum tabu ou fez uma reflexão e viu que aquele tabu não faz sentido para você, compartilhe aqui com a gente também. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau!